Tem um tempo que eu quero falar sobre esse relógio aqui, o Amazfit Bip Pro 5. Quando a gente começa a correr, uma das primeiras coisas que a gente pensa é que precisa comprar coisas, né, para correr, e eu caí nesse conto. Então, além de um tênis de corrida, eu pensei, nossa, preciso de o quê? Um relógio de corrida. Eu não posso ser um corredor sem um relógio de corrida. Então eu fui atrás, comecei a pesquisar. Minha esposa tinha comprado um Amazfit também, mas não era esse modelo. Ela comprou, no caso, o Amazfit Bip 3. E eu pesquisando e vendo reviews na internet, vi e ouvi maravilhas sobre o Amazfit Bip Pro 5. Um relógio barato, um relógio que te oferece um GPS integrado, que também serve de smartwatch, e tem uma bateria de longa duração, e o melhor de tudo, aquilo que é o som para os nossos ouvidos, baixíssimo custo. Não dá nem para comparar com um Garmin, não dá para comparar com um Coros. E realmente, não dá para comparar com esses relógios, nem com relação a preço, nem com relação à qualidade. E eu sei que vai ter um monte de gente aí que é defensor do Amazfit, mas para mim foi uma decepção completa, né? Esse relógio, ele veio, eu comprei ele logo que eu comecei a correr, depois de ver muitos reviews falando maravilhas dele na internet, e desde o começo ele foi um problema para mim. Então eu comecei primeiro, eu corria sem assessoria, depois eu comecei a treinar com assessoria, meu professor utiliza o Sysrun, então pelo Sysrun a gente tem os treinos, tudo, eu não podia passar meus treinos pro relógio. Mas tudo bem, tinha comprado um relógio mais barato, paguei R$500 mais ou menos na época, então comparado com o Garmin, que eu consigo transferir o treino do Sysrun direto pro relógio, tá valendo, pensei. Tudo ok. Então eu decorava meus treinos e ia correr, né? Saía pra rua, correr e registrava por ali. Acontece que em alguns momentos o GPS desse cara ele resolvia falhar. Como é que eu sei que o GPS estava falhando? Bom, simplesmente porque de repente eu estava correndo ali um ritmo mais ou menos de 6 minutos por quilômetro e do nada eu tinha um salto de ritmo para 12, 14 minutos por quilômetro, ou seja, era algo irreal, não era possível que eu estava correndo naquele ritmo, e isso durava durante um tempo, né? Geralmente não muito longo, mas curto, mas durava aquele tempo, e rapidamente caía de novo, caía ali para aquele ritmo mais ou menos que eu estava antes, em torno de 6 minutos por quilômetro. Chegou o escalador. Ok, mas eu ainda conseguia contornar essa situação, porque eu sabia que em alguns momentos, em alguns locais da cidade, o GPS falhava um pouco e ok, eu aceitava isso, né? Afinal eu tinha pago R$500 no relógio. Mas esse não foi um dos únicos problemas, e quem dera fosse o problema, o GPS meio ruim. O problema desse cara foi que com cerca de uns 6 meses, mais ou menos, de uso regular, eu usava todo dia esse relógio como smartwatch e no mínimo umas 3 vezes por semana eu corria. Ainda corro, mas não com ele mais, graças a Deus. Eu corria com ele e registrava os treinos com ele. Acontece que com 6 meses de uso, mais ou menos, esse cara me abandonou. Ele assim, desligou a tela e não ligava mais. Passou umas 3 semanas assim, com ele sem dar sinal de vida, não mexia, ele não ligava mais a tela. Entrei em contato com o revendedor, tudo, o cara me enrolou, e aí até nessa enrolação do cara que me vendeu o relógio, eu descobri que a minha garantia era só de 3 meses. Então, né, 3 meses, já tinha passado mais 3, né, ou seja, eu já estava com 6 meses de uso, o problema era meu, vamos ser bem sincero. Ok, depois de umas 3 semanas por aí, eu não tenho bem certeza, mas em torno disso, umas 3 semanas, esse cara voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Parece que ele tirou assim, tipo, um cochilo e opa, acordei, voltei a funcionar. Que maravilha, né? O meu relógio voltou a funcionar. Não preciso mais usar o celular para registrar os meus treinos direto com o Strava, até porque estava muito ruim, o celular também perde muito sinal do GPS, o celular é ruim, é um celular velho. Tudo bem? Paciência. O meu celular eu sabia que era velho e era limitado. Agora, esse relógio eu esperava que ele não fosse limitado, porque velho ele não era novinho. Comprei ele zerado. Bom, voltou a funcionar depois daquele problema.
Quando eu estava com mais ou menos uns 10 meses de uso, eu fui fazer um treino de uns 14 quilômetros, mais ou menos, que eu corri, estava na casa dos meus pais, estava caindo uma garoazinha leve, mas, assim, nada demais, nada que tu se molhasse, se encharcasse. Tá? E, nossa, fechei o treino, maravilha, voltei para casa, finalizei tudo, sentei para conversar com meu pai, recebi uma notificação, não lembro, acho que era um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp. Eu virei para olhar o relógio, a notificação apareceu e logo em seguida a tela desligou. E de lá para cá, meu querido, nunca mais. Esse cara morreu, a tela dele não liga mais. Aí eu pensei na hora, vai que é a bateria, né? Não foi, não é, talvez eu não tenha visto, a bateria estava acabando e acabou. Bem na hora que eu olhei a notificação. Carreguei, e já carreguei várias vezes esse relógio. E ele seguia assim, ele segue até hoje sem ligar a tela. Não importa que eu aperte o botão, que eu mexa no pulso, assim, não adianta, ele não funciona. Mas ele segue ligado, porque eu encontro ele, o Bluetooth dele ligado, né? Se eu procuro algum Bluetooth pelo celular, eu encontro, ele tá lá, ele tá aqui, funcionando, ligado, mas sem ligar a tela. Para mim foi uma grande decepção, porque com 10 meses de uso, tudo bem, foi muito mais barato que um Garmin, né? Mas com 10 meses de uso, isso aqui virou lixo para mim. Né? Depois de algo que eu esperava muito, num preço muito barato, né? Que é algo que foi prometido para mim, virou simplesmente uma decepção. Eu entrei em contato com a empresa, inclusive, né? Eu já sabia que eu não tinha mais garantia, entrei em contato com a Amazfit por e-mail. Eu senti que várias vezes os e-mails, eles pareciam que tentavam me empurrar a culpa pra mim, assim, do tipo, eu me perguntava, tu tomou banho com o relógio? Tu nadou com o relógio? Tu foi pro mar com o relógio? Não, cara. Eu primeiro não nado. Segundo, não fui nem tinha ido pra praia naquela época. Eu não nadava, não entrei no mar, eu nem tomava banho com o relógio. Eu tirava o relógio para tomar banho. Eu tirava o relógio para dormir. Então, não fiz nada do que vocês estão me pedindo. Aí, no último e-mail dessa troca de e-mails que eu fiz com a Amazfit, eles me disseram assim, olha, não tem assistência autorizada no Brasil. Ou seja, comprou esse relógio basicamente porque tu quis. O problema é teu. Estragou com 10 meses, o problema é teu. E isso, assim, me deixou extremamente decepcionado. Pô, cara, paguei barato. Barato, né? Porque não é barato pagar R$500 numa merda que estraga com 10 meses. Num relógio que me deixou na mão e não me entregou nada do que eu esperava. Me entregou um pouco, por um curto intervalo de tempo, né? Mas em 10 meses se foi. Então a minha experiência com a Amazfit não é legal. Não é uma experiência boa. E para piorar, minha esposa também tinha comprado uma Amazfit. Mas eu vou deixar essa história para outro vídeo. Não era o mesmo modelo, é outro modelo, é um outro Amazfit de entrada. E o Amazfit dela também, uma bosta. Desculpa os defensores da Amazfit, os amantes da Amazfit, mas aqui em casa, a nossa experiência com os modelos de entrada da Amazfit foi horrível. Tá? Eu sei que às vezes se tu tá procurando relógio de corrida, todo mundo fala os melhor Garmin, Polar, Coros, blá blá, mas são muito caros. Compra um chinês que tu tá no lucro. Olha, se tu quiser, compra, o dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser da tua vida. Eu não te recomendo, tá? Eu acho que é melhor pegar esse dinheiro, guardar e registrar teus treinos com o próprio celular. Guarde e compra um relógio de qualidade. Não entra no Amazfit. Se tu quiser comprar também, né? Eu falei, o problema é teu, tomara que dê sorte, né? Uma dessas tu dá sorte e pega um Amazfit bom, né? Porque eu não dei sorte, certo? Eu espero que esse vídeo seja útil pra ti, se tu tava na dúvida, né? Pegava um Amazfit ou não, tá vendo tanto vídeo falando bem dele, né? Pelo menos tem um vídeo agora contraponto, falando que o relógio foi uma porcaria. Pra mim realmente foi. Essa é a minha experiência com a marca. E se esse vídeo foi útil para ti, deixa um like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!